Olá, meus irmãos ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz de Cristo e que sua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Amém? Eu agradeço ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais a respeito do nosso maravilhoso Deus. Hoje irei falar sobre qual é a diferença entre espírito e alma. Quero dizer, antes de mais nada, que todo o conteúdo usado para fazer este estudo foi extraído à luz da Bíblia. Vamos iniciar falando do Espírito. O Espírito é um tema muito importante na Bíblia, pois é a parte de nós que pode reconhecer e ter comunhão com Deus. O Espírito é também o que nos dá vida, interage com forças espirituais. Todas as pessoas têm espírito, mas nem todos estão unidos ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia ensina que Deus é Espírito e só podemos nos unir a Ele através do Espírito Santo. Vejam o que diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, junto com o Pai e o Filho. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme vemos em João 16, 8, 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo ele faz essa obra em nós e nos conecta com Deus. Nós temos alma, espírito e somos um corpo, uma matéria. Esse corpo veio do pó, lá do início, conforme está em Gênesis. Mas hoje eu vou falar desses dois, do espírito e da alma. Então essa responsabilidade desse contato que a gente tem com Deus, isso é feito através do espírito. Mas nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Nós podemos ter um espírito e não ter nenhum contato com Deus, porque isso vai depender de nós, já que recebemos o livre-arbítrio. O Espírito Santo também nos dá dons espirituais para edificar a igreja, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 a 11. A Bíblia também diz que depois da morte, nada pode ser feito para conseguir a salvação. O destino da alma, céu ou inferno, vai depender se a pessoa durante a vida aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia afirma em Hebreus 9, 27, que cada pessoa vive uma só vez e depois de morrer enfrenta o julgamento. Segundo o Espiritismo, o ser humano morre e reencarna várias outras vidas, e a cada vida vai se purificando, vai evoluindo, mas essa crença não tem base bíblica. A Bíblia ela condena o espiritismo como uma prática contrária à vontade de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 9 ao 14, Deus chama a atenção do povo. Ele dá ordem ao povo para não cometerem certas práticas, porque iam se assemelhar aos povos vizinhos, que não obedeciam a Deus. Uma dessas práticas era a tentativa de comunicação com os mortos. Tal ato traria consequências negativas para o povo, pois abriria uma porta para o diabo. E hoje, infelizmente, a gente vê muita gente se conectando ou tentando se conectar com pessoas que já morreram. Essas pessoas não têm mais o que fazer pela gente. Qualquer coisa que você tiver que fazer por alguém, por um parente, por um filho, por um sobrinho, pelo marido, pela esposa, faça enquanto estiver com ela aqui viva. Depois que morrer, acabou. Não tem mais o que fazer. Infelizmente, a gente vê
muitas igrejas por aí, eu não digo muitas evangélicas, né? Porque evangélica eu não conheço, mas outras igrejas por aí que tem várias missas, tem várias pregações ali em cima de quem já morreu, a fim de resgatar essa pessoa ou fazer melhorar aquela alma. Mas a grande verdade, se for ver à luz da Bíblia, não há mais o que ser feito. A gente pode ver lá no capítulo 16 de Lucas que Jesus ele deixa isso bem claro. Vou dar uma lida aqui para você ver que Jesus ele fala do rico e de Lázaro. Lázaro era um mendigo que vivia lá na porta de Lázaro. Isso foi uma parábola que Jesus falou. Isso não é um acontecimento. Mas essa parábola que Jesus falou, ele falou justamente para a gente ver como é que acontece. Jesus não falava besteira nenhuma. Tudo que ele falava era ensinamentos que ficaram registrados para a gente poder carregar isso para a nossa vida. Então, em Lucas 16, no capítulo, versículo 19, ele fala assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava muito alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu então Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão? Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, aqui a gente vê claramente que Jesus deixa bem claro que não há mais o que fazer. Então, essa história de purgatório, tá lá no purgatório, vamos rezar, vamos acender velas que a gente vai tirar a pessoa de lá, isso não existe. Tudo que tivermos que fazer de bom, temos que fazer nessa vida, enquanto estamos vivos. Se você tem condições de ajudar alguém, ajude essa pessoa. Se você tem condições de aceitar o Senhor Jesus, reconhecer o sacrifício da morte dele na cruz, porque ele morreu para todos, aceite enquanto você está vivo. Se você está desviado de alguma igreja, um dia o serviu, hoje você está fora, vivendo uma vida totalmente desregrada, você ainda tem tempo de se voltar, porque o céu e o inferno é uma realidade. Jesus não iria deixar isso registrado se não fosse uma realidade. Então nós temos que cuidar da nossa alma.
cuidar da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Então Jesus ele deixa isso bem claro. E agora eu vou entrar no outro assunto, que eu vou dizer aqui, ó, qual é a diferença do nosso espírito que recebemos ao nascer para o Espírito Santo? Porque todo mundo quando nasce, ela recebe um corpo, que é essa matéria, lá no ventre da mãe, começa tudo por ali. Ela recebe uma alma e um espírito. Esse espírito que a gente recebe não é o Espírito Santo. Nós temos um espírito, todo mundo tem um espírito e uma alma. A diferença entre o nosso espírito e o Espírito Santo é que o nosso espírito é a parte imaterial do ser humano que se conecta com Deus, enquanto o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que atua na vida de cada cristão como conselheiro, como um guia, como um mestre. Ele vai nos orientando. Nosso espírito foi dado por Deus quando ele soprou vida no homem e representa a nossa essência, identidade e propósito. Nosso espírito pode reconhecer e ter comunhão com Deus, mas também pode se afastar dele por causa do pecado. Quando morremos, o nosso espírito volta para Deus, que é a fonte de toda a vida. O Espírito Santo é o agente de Deus que transforma o nosso espírito no coração do homem. Ele nos dá um novo nascimento, nos faz filho de Deus, nos capacita para viver. Então, se você tem vontade de servir a Deus, se você tem vontade de fazer a obra de Deus, você precisa estar conectado com Deus. E isso você vai estar aprimorando, se aperfeiçoando, quando você estiver buscando o Espírito Santo de Deus, que vai te fazer viver uma vida santa, ou seja, uma vida separada do pecado desse mundo. O Espírito Santo também nos dá dons espirituais para edificar a igreja. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ensina todas essas coisas espirituais que a gente precisa saber. Para recebermos o Espírito Santo, precisamos crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Quando fazemos isso, somos unidos ao Espírito Santo pela fé. O Espírito Santo também habita em nós como um selo da nossa salvação. Ele também habita em nós quando oramos. O Espírito Santo é o nosso consolador prometido por Jesus. Então, essa parte toda que eu falei, ela define o Espírito que nós recebemos e diferencia do Espírito Santo, que é o que a gente deve buscar para a gente ter uma melhor comunhão com Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a alma. O que é a alma? A Bíblia descreve a alma como o fôlego da vida, ou seja, o que dá vida ao corpo. A palavra hebraica para alma significa criatura que respira. A palavra grega para alma significa um ser vivente. A Bíblia também diz que cada pessoa tem uma única alma, que é moldada pelas suas escolhas e ações. A alma define quem somos e como pensamos, sentimos e agimos. A Bíblia ensina que devemos cuidar da nossa alma, pois ela precisa resistir à natureza pecaminosa e sujeitar tudo à vontade de Deus. Se a nossa alma está sujeita a Deus, teremos uma vida correta e completa. Se não estamos sujeitos a Deus, teremos uma vida vazia e frustrada. Por isso, precisamos buscar conhecer mais sobre Deus, através da Bíblia, através de orações. A gente precisa ter comunhão com Ele. Afinal de contas, nós fomos criados para isso. O primeiro homem, a primeira mulher, eles eram visitados por Deus no cair da tarde. Então Deus sempre deixa bem claro, através da sua palavra, e a gente pode ver isso lá em Gênesis, bem no início, que Deus ele sempre quis manter uma comunhão com o homem. Só que por causa do pecado, houve essa separação e o homem foi expulso do paraíso. Mas Deus ele nos reconcilia através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, da sua morte de cruz, a gente foi reconciliado novamente.
Então a gente pode voltar a buscar a presença de Deus. Nada mais nos impede. O véu que separava já não separa mais. Então hoje você pode buscar, você pode orar, jejuar, dobrar o seu joelho e ter comunhão com Deus. Agora eu queria falar sobre a alma dos animais. Para onde vão os animais quando morrem? Muita gente tem essa dúvida também, né? Será que os animais vão para o céu? Eles vão estar lá junto com a gente? A Bíblia não é muito clara sobre isso. A Bíblia, até porque a Bíblia ela foi escrita para definir o destino do ser humano, do homem. Não existe uma condenação para os animais, mas existe uma condenação para o ser humano. Existe uma salvação eterna e uma condenação eterna. Então a Bíblia foca mais nisso. Mas eu acredito que os animais provavelmente têm alma, porque ele também tem sentimentos. Quando chegamos em casa, podemos ver a alegria deles. E quando chamamos a atenção deles de uma forma dura, eles também se entristecem e se recolhem. Mas a pureza do coração deles é tanta que é um pequeno sinal de mudança que a gente dá, ele esquece a bronca que levou, o que a gente reclamou, e vem para cima de nós com todo amor e alegria. A alma é parte de nós que tem sentimentos, vontade e raciocínio. Os animais são criaturas irracionais, portanto, suas capacidades de pensamento são muito inferiores ao homem. Mesmo assim, é óbvio que eles pensam. Deus deu aos animais fôlego de vida, que na Bíblia vem sempre associada à alma. Tudo parece indicar que os animais têm alma, embora seja inferior à alma humana. Mas eles não têm espírito, porque eles não precisam ficar conectados com Deus. Então, existem vários argumentos que podem ser usados para justificar o fato deles estarem no céu ou não. Então, existem argumentos a favor e argumentos contra. Mas a Bíblia não diz se vão para o céu ou não, porque a Bíblia foi escrita a fim de mostrar ao homem o destino que ele teria, né? Que seria um resultado de suas ações, e não o destino dos animais. A Bíblia não é clara se os animais vão para o céu ou não. O único versículo que fala do assunto é em Eclesiastes 3:21, que diz assim: quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Então tem vários argumentos. Então, assim, um argumento contra a entrada do animal no céu diz assim, pois eles são seres irracionais, portanto não podem entender o conceito de Deus nem escolher segui-lo, que é uma das condições necessárias para entrar no céu. Por outro lado, a Bíblia diz que toda a natureza louva a Deus. Acredita-se que os animais não têm espírito, que é parte de nós que nos liga a Deus. Mas a Bíblia não diz se tem espírito ou não. Também existem argumentos a favor dos animais no céu. Além deles serem puros, eles não pecaram contra Deus. No entanto, a Bíblia diz que toda a natureza sofreu as consequências do pecado. Então são vários argumentos aí, né? A grande verdade é que isso é um grande mistério e que nós só saberemos de fato quando nós chegarmos lá, né? Quando estivermos lá face a face com o nosso Deus maravilhoso, nós vamos ver se vai ter animal ou não. Mas isso não altera em nada, cada um pode ter uma opinião sobre isso. A grande verdade é que nós, seres humanos, é que precisamos cuidar. Precisamos ver como está a nossa vida aqui, como a gente tem vivido, se tem sido de acordo com a vontade de Deus, porque nós daremos conta de tudo que fizermos. Então, é melhor não ficar acreditando muito em reencarnação, que você vai melhorar a cada reencarnação, porque ninguém nunca voltou para dizer quantas vezes reencarnou. Se a reencarnação de fato existir, eu não sei em qual autor, porque eu não me lembro de nenhuma outra vida anterior.
Eu só me lembro dessa que eu estou vivendo. E eu prefiro crer que não exista nenhuma outra depois. Prefiro crer que Jesus morreu por mim, morreu por você e quer nos salvar. Então vamos cuidar disso, cuidar da nossa vida espiritual, da nossa salvação, cuidar do nosso espírito e buscar em Deus a salvação eterna. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de todos. Se vocês gostaram desse estudo, se inscreva no canal para receber os próximos, compartilhe com seus amigos e tenham todos uma excelente tarde, que Deus venha abençoá-los grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.